Olá pessoal, vamos falar de educação? E no vídeo de hoje eu vou falar sobre consciência socioemocional e competência socioemocional. Porque a consciência socioemocional vem antes da competência socioemocional. E por que a gente vai falar desse assunto? Porque competências socioemocionais foram instituídas pela Base Nacional Comum Curricular como aprendizagem essencial em todo o ensino brasileiro, ou seja, em todo o território brasileiro serão ensinadas competências socioemocionais, que são 10. Essas competências socioemocionais visam promover uma educação mais igual, mais justa, e ela vai instituir valores básicos para toda a nossa sociedade, aprendizagens essenciais. Na base, ela ainda fala que os conteúdos poderão ser diferentes de região para região no território brasileiro. Porém, as aprendizagens das competências socioemocionais serão iguais, claro, respeitando a cultura de cada região. Isso significa que, quando eu estudar geografia, estudar o relevo local em geografia, vai ser diferente o conteúdo abordado no sul do país e o conteúdo abordado no norte do país, porque o relevo do sul do país é um e o relevo do norte do país é outro. Então, os conteúdos vão se diferenciar, porém, as aprendizagens das competências socioemocionais são iguais e elas respeitam também a cultura de cada região. E agora, eu quero explicar para vocês por que é tão importante a gente entender que a consciência socioemocional vem antes das competências socioemocionais. Mas vamos entender o conceito de socioemocional, de competências. Socioemocional significa, sócio está relacionado à interação, emocional de emoções. Então, a interação das nossas emoções. E o que são as nossas emoções? As nossas emoções são o que nos move, o que determina nossos comportamentos e atitudes. Então, muitas vezes, nós não temos a consciência de que as nossas emoções estão determinando os nossos comportamentos e as nossas atitudes. E aí, competência vai estar relacionado à nossa capacidade de gerenciar os nossos comportamentos, as nossas atitudes e os nossos valores. E criar bons comportamentos. Competência vai estar relacionado a utilização positiva das nossas emoções. Ou seja, nós vamos aprender a gerenciar as nossas emoções para, então, utilizarmos as competências socioemocionais. Primeiro você aprende a gerenciar as suas emoções, para então adquirir a competência socioemocional, a reconhecer essas emoções. E por isso você tem que ter a consciência de que as nossas emoções é que nos movem muitas vezes e determinam o nosso comportamento. Uma das primeiras vezes falado em socioemocional, esse conceito, foi falado por Daniel Goleman, no seu livro Inteligência Emocional. Daniel Goleman fala que as nossas emoções determinam muitas das nossas atitudes, dos nossos valores. Ele até cita um exemplo que as nossas emoções foram muito determinantes para a nossa sobrevivência. Por exemplo, no decorrer do livro, um dos exemplos é que um casal sofreu um acidente com a sua filha e o pai acabou sacrificando para salvar a filha nesse acidente. Então, o que acontece? Houve uma ascendência da emoção de proteger a prole, para que a criança, foi um instinto de sobrevivência. Para garantir a sequência das nossas gerações. Então, esse é um exemplo que ele cita, que aconteceu de fato, mas ele cita que essa atitude, esse comportamento, esse valor que muitos pais produzem, depende muito das emoções que eles viveram. Então, essa atitude determinou que o pai salvasse a sua filha. E é uma atitude emocional, foi totalmente emocional esse comportamento, mas necessário para a nossa sobrevivência
E durante toda a nossa história, pré-história, isso foi necessário para que nós fôssemos evoluindo. Então, as nossas emoções nos ajudaram a evoluir. E as nossas emoções quase sempre sobressaem a nossa razão. O que acontece? Você sabe o que tem que fazer, quando você tem conhecimento, porém, muitas vezes você não faz porque as suas emoções são mais fortes que a sua razão. Nesse caso, o pai, a razão, poderia dizer para ele se salvar primeiro. Porém, a emoção dele era muito mais forte e ele preferiu salvar a sua filha. Esse é um exemplo bem interessante que ele traz no livro, que nos faz entender como que as nossas emoções determinam as nossas atitudes e os nossos valores. E aí, ele fala também sobre educação integral, que é justamente você aprender a usar o racional e o emocional. E a Base Nacional Comum Curricular também fala sobre isso, que as competências socioemocionais vieram com o intuito de instituir essa educação integral. Muitas pessoas confundem educação integral com apenas passar mais tempo na escola. Na base, educação integral significa trabalhar, desenvolver o cognitivo e o racional. Então, a base vem trazer essa questão de nós desenvolvermos o cognitivo e o emocional. Desculpa, acho que eu errei antes e eu falei racional, mas é o emocional. Então, a gente vai trabalhar para desenvolver o cognitivo, que é o racional, e o emocional da criança. Vamos trabalhar os dois juntos para que a criança tenha essa educação integral. E isso terá que ser feito em todo o território brasileiro. Por que eu estou trazendo esse vídeo, estou falando desse assunto? Eu sei que esse vídeo está sendo muito diferente de qualquer coisa que você já tenha visto sobre Base Nacional Comum Curricular, até porque a minha intenção aqui não é fazer você decorar os conceitos para passar num concurso público, mas a minha intenção aqui é fazer que você entenda os conceitos na aplicação do seu dia a dia, para que você possa viver essas competências também e ensinar, porque a melhor maneira de nós ensinarmos é através do nosso comportamento. A melhor maneira de você transmitir um aprendizado é através do seu comportamento. Então, eu, por exemplo, não tive essa educação integral, essa educação emocional no meu ensino básico. Tenho certeza que você também não. Então, a gente até aprendeu sobre valores, atitudes, comportamentos, mas em nenhum momento nos foi falado sobre a consciência emocional que nós deveríamos ter e sobre essa consciência socioemocional, que é a consciência das minhas emoções, a consciência da emoção do outro, a consciência das nossas emoções. E a base vem falar sobre isso. E se eu não tive isso no meu ensino, mas agora eu tenho que levar isso para a sala de aula, é certo que eu vou ter que aprender muito mais sobre isso, não é verdade? E essas competências socioemocionais estão muito atreladas aos nossos comportamentos. Não está muito atrelada a conteúdo, mas aos nossos comportamentos. E agora eu quero falar para você sobre competência. Então, competência na base, ela vai falar justamente sobre o agir. Quando você tem competência em algo, você tem o conhecimento e você tem a atitude. Eu vou dar um exemplo bem didático para ilustrar esse conceito. Quando você sabe a receita de um bolo, você tem o conhecimento. Você sabe a receita de um bolo e os passos para fazer. Isso é racional, é cognitivo. Você sabe como fazer. Porém, você só vai fazer o bolo se você tiver competência emocional. Quer ver? Digamos que você tenha medo de fazer o bolo, porque esse bolo pode dar errado. Então, você fica pensando, não, se eu fizer, eu acho que eu não consigo fazer, eu não vou conseguir fazer o bolo, vai ficar ruim o bolo, vou desperdiçar produto e vou desperdiçar os ingredientes. Então, você acaba se limitando. O medo do bolo, o medo, que é uma emoção, fez você ficar paralisado. Então, você tinha o conhecimento, você sabia como fazer, você sabe, porém, você não faz porque as tuas emoções te limitaram. Agora, se você souber gerenciar essa emoção,
você pode usar ela ao seu favor. Então, você tem consciência que você tá com medo de fazer o bolo de ele dar errado. Mas aí você pensa assim, tudo bem, se o bolo der errado, mas eu fiz, então eu vou fazer o bolo do mesmo jeito. E o que você pode, através desse medo, você pode esperar assim, vamos ver o que vai acontecer. Você não gera uma expectativa. Ao invés de gerar a expectativa que o bolo vai ficar bom, você gera a expectativa de que vamos ver o resultado, sem gerar uma expectativa sobre a sua ação. E aí você vai lá e faz o bolo. E o bolo deu certo, ficou bom. O que aconteceu? Você gerenciou a tua emoção do medo, realizou o bolo. Então, você tem uma competência, você foi competente. E isso está relacionado à competência. E por que eu trago esse exemplo? Porque eu mesma tenho conhecimentos que eu tenho, porém, eu nunca coloquei em prática. Por quê? Por medo, porque o medo me limitou a fazer muitas coisas, mesmo eu tendo conhecimento de como fazia elas. Muitas coisas eu sabia que deveria fazer, porém, eu não agia. Você deve conhecer pessoas, assim como eu conheço, que têm mais de uma formação, porém, elas não aplicam a formação, o conhecimento que elas têm na vida delas, não utilizam todo aquele conhecimento, aquela bagagem que elas têm. O que aconteceu? Essa pessoa, ela desenvolveu muito cognitivo, muito racional, ela absorveu conhecimento, conteúdo, porém, ela não tem a competência de aplicar todo esse conhecimento e conteúdo porque ela não consegue muitas vezes gerenciar as emoções dela. As emoções estão limitando ela. E a base vem trazer justamente isso. Ela vem trazer essas competências para que nós aprendamos a utilizar o conhecimento. Inclusive, conhecimento é uma das competências da base. E aí você vai aprender a gerenciar as suas emoções e a utilizar esse conhecimento. Esse é um dos exemplos. E ainda nesse exemplo do bolo, a gente vai poder desenvolver a habilidade sabendo gerenciar as emoções, que é isso que a base fala sobre competência também. Que a competência ela tem que ser uma habilidade, atitude. A habilidade você ganha com a prática. Se eu faço o bolo, ele ficou bom, tudo bem. Mas essa minha facilidade de gerenciar as minhas emoções me permite que eu continue tentando. Ou mesmo se o bolo não ficou bom da primeira vez, e eu olho e digo assim, tudo bem, o bolo não ficou bom da primeira vez, eu vou tentar novamente. E aí eu vou lá e faço o bolo novamente. O que vai acontecer? Se o bolo já ficou bom da primeira vez, pode ser que da segunda eu melhore ele. E assim, cada vez sucessivamente. O que acontece? Eu desenvolvo uma habilidade, uma facilidade. Ou seja, eu sou competente em fazer bolo. E quem não conhece pessoas competentes em fazer bolo? Afinal, como que uma confeiteira se tornou confeiteira? Ela praticou diversas vezes. Ela não permitiu que o medo de se frustrar diante de um resultado negativo limitasse a profissionalização dela de se tornar uma confeiteira excelente. E é isso que a base vem ensinar. Então, para ensinar sobre as competências socioemocionais, nós vamos primeiro ter que aprender sobre a consciência emocional, sobre como as nossas emoções podem nos impulsionar ou nos limitar. E eu posso decidir se o medo me impulsiona ou se me limita. Então, você vai ter que ter essa consciência, reconhecer as emoções e saber usar elas. Pessoal, gostaram desse vídeo? Deu para entender sobre consciência emocional e competência socioemocional? Eu espero que sim. E assistam os outros vídeos do canal que falam sobre as competências socioemocionais. Aproveite esse conteúdo. Como eu disse, eu não quero trazer um conteúdo para você só passar num concurso público, só decorar o conceito. A minha ideia aqui é trazer a Base Nacional Comum Curricular e os conceitos dela para que você entenda a aplicação no seu dia a dia, para que você viva isso, aprenda as competências e, através dos seus comportamentos, possa ensinar o seu filho ou o seu aluno sobre as competências socioemocional. Esse conteúdo é muito importante, porque a gente tem que levar
agir com competência e tirar isso da teoria e levar para a prática no nosso dia a dia. Se gostou do vídeo, curte, deixa o like, compartilha com alguém e até o próximo vídeo. Muito obrigada por ter me acompanhado.